Salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de duas publicações, começando pelo quadrinho nacional Teocrasília, do Denis Mello. O material foi financiado pelo Catarse e depois incorporado à editora Caligari. Material que conta com um bom acabamento gráfico, material maior do que o formato americano tradicional, cadernação toda bonitinha, tem capa cartonada, orelhinhas, a dedicatória aqui do Denis Mello, conta com papel offset preto e branco, aproximadamente aí 140 páginas. Publicação que eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. O Denis Mello, ele já teve resenha de uma publicação dele aqui no canal Central HQs, que eu inclusive elogiei bastante, que foi Belladonna. Ele foi o artista dessa publicação. Aqui ele faz um trabalho como roteirista e também desenhista. E na época de Belladonna eu apreciei muito a arte dele, é uma arte mais carregada, mais suja, dando um clima realmente mais de terror, uma coisa mais dramática para a série e que realmente combinava muito bem com o roteiro. Aqui você já percebe uma mudança no traço dele, é um traço mais limpo, uma narrativa também, talvez até mais técnica do que ele utilizou na série Belladonna. Muito por conta, acredito eu, pelo curso que ele fez lá na França, que durou cerca de 7 meses. Ele junto do Rafa Pinheiro, que é youtuber e também quadrinista, né? Eles foram passar um tempo lá na França, estudar quadrinhos, técnicas, né, relacionadas à nona arte. E aqui nós temos o primeiro trabalho dele após participar desse curso. Inclusive as primeiras páginas ele já começou rascunhando lá quando estava em Paris. Aqui nós temos uma publicação que é bem interessante. Quando eu vou falar a sinopse para vocês, você fala, isso aí vai ter algum viés ideológico, alguma coisa do tipo, mas não, galera. O próprio título já nos direciona, né, qual é a temática dessa publicação. Tel, né, que seria algo voltado mais à religiosidade, e Crasília, né, que aquilo seria Brasília, né, que seria a capital do país. E aqui é uma temática muito interessante que tenta abordar a importância da separação entre o Estado e as religiões, ou a religião. Aí você fala, Fernando, esse material então é contra as religiões, é um material aí de ateus e tal. Não, eu já vou explicar tudo certinho, mas basicamente o panorama dessa HQ seria um governo totalmente religioso, assumindo as rédeas do país, impondo sua vontade, criticando quem não segue a sua fé ou os seus dogmas, não é mesmo? Censura para as pessoas, inclusive as bebidas alcoólicas estão proibidas nesse universo aqui de Teocrasília. E o Denis Mello, ele faz um trabalho muito interessante na questão de roteiro, porque ele expõe os dois lados, aqueles que estão se rebelando contra esse governo porque querem seguirem a sua própria consciência, inclusive religiosa. Eles não querem seguir exatamente a religião que está sendo imposta pelo Estado brasileiro aqui, desse mundo paralelo, vamos dizer assim. Você percebe, obviamente, algumas críticas sociais e referências a algumas coisas que aconteceram no Brasil, ou aconteceram muito tempo no passado, como as cruzadas, né? Mas essa religião que assume a governabilidade do Brasil, ela não é exatamente nominada. Pode ser qualquer religião que leve ao fanatismo, à imposição de vontade. E do outro lado nós temos os rebeldes, vamos dizer assim, liderados pelo Yuri, que encontram dentro de uma floresta, você tem que percorrer cerca de 3 quilômetros, onde eles querem estabelecer uma sociedade alternativa, onde as pessoas terão liberdade, inclusive religiosa. Então você pode ir lá professar a sua fé, mas não precisa ficar dependendo da fé estabelecida por esse governo teocrático, não é? Então ele faz alguns paralelos que são muito interessantes. Nós vivemos num estado laico atualmente no Brasil, então já ficou mais do que claro que religião e governo, Estado, não devem se misturar. A história mostrou isso, né?
Inclusive, se você pegar nas monarquias absolutistas, onde o rei era a figura divina, a representação de Deus, todas essas pataquadas que levou aí a absurdos e atrocidades cometidos ao longo da história da humanidade. Então, aqui é a crítica para aqueles mais fanáticos e não uma crítica à religiosidade. Até porque, como eu disse, nessa sociedade alternativa, você é livre para professar a sua fé. E aí nós temos alguns pontos muito interessantes mostrando que, ainda que nós tenhamos esse governo impositivo, ditatorial, que cerceia as liberdades, né, e querem impor tanto as questões familiares como as questões de costumes, pelo outro lado, você também tem a violência extrema para você se fazer ouvir. E é o que eu sempre digo, o extremo traz sempre o outro extremo. Então, quando você utiliza de muita violência, você espere violência também do outro lado. Em relação à arte do Denis Mello, ele faz realmente um trabalho muito interessante. Você percebe, se comparar com Belladonna, ainda que os quadrinhos sejam diferentes, o outro é basicamente uma HQ de terror, e aqui nós temos uma HQ que eu diria urbana, misturado com política. Ele faz um ótimo trabalho de luz e sombra, a narrativa dele é muito coesa, as expressões dos personagens são muito marcantes. Eu gostei bastante também dos enquadramentos que ele faz. Percebe-se que ele estava testando toda a sua capacidade técnica na produção desse quadrinho que é o Teocrasilha. Em suma, galera, uma publicação realmente muito interessante, que talvez faça você refletir sobre alguns aspectos em que você seja um pouco mais fundamentalista ou fanatizado, né? Lembrando vocês mais uma vez que não é uma crítica à religião, tá? Isso aqui realmente é um trabalho muito interessante que faz com que as pessoas percebam que Estado deve ser separado de religião. Eu dou uma nota 8,5 para essa publicação e fica aqui uma ressalva com relação a algumas falhas que tiveram na troca de páginas, tanto que veio aqui 4 páginas em separado como correção, porque as páginas foram replicadas aqui na hora da impressão, tipo uma página que já tinha sido apresentada antes e foi colocada de novo, quando era uma outra que veio aqui nesse encarte separado. Então aqui fica uma crítica para um maior cuidado editorial. E só para fechar, nós temos esse spin-off aqui, que seria o Teocrasilha Extra, também do Denis Mello, bem bacana, mostrando o pós do Yuri, que foi o líder rebelde aí, que teve perdas muito importantes, realmente um negócio impactante, é uma HQ bem violenta, aliás. Então aqui nós temos um projeto que é o desafio 24 horas de quadrinhos em janeiro de 2018. Eu não sei se ela foi feita em 24 horas, se seria esse o desafio. Acredito que sim, que você percebe que é uma arte menos trabalhada do Yuri aqui nessa publicação. E olha, como eu disse, é um quadrinho bem mais violento. Mostrando aqui. Olha só. Bem legal essa publicação aqui que traz esse complemento. Então, vamos ao próximo material. O próximo material é Jean Grey, volume 1, o retorno de Jean. Publicação da editora Panini Comics, material que saiu no formato encadernado. São aqueles encadernados padrões que saem em banca da editora Panini Comics. Conta com capa cartonada, papel LWC colorido, 140 páginas ao preço de R$ 20,90. Compila as 6 primeiras edições da série da Jean Grey, escrita pelo Dennis Hopeless e desenhos de artistas diversos. Eu vou mencionar aqui alguns deles, como o Ibanez, o Harvey Tolibal, o Anthony Piper e Paul Davidson. Os artistas são muito bons dessa publicação aqui, e esse capista, que eu acho que é o David Yardin, muito fera a arte dele, tanto da capa como e principalmente da contracapa. Olha que legal. Bom, vamos à sinopse dessa publicação. A capa já revela tudo, né? Fênix
e a Jean mais nova, ou seja, aquela Jean Grey que veio do passado, que foi tirada lá do seu tempo pelo Fera, trazida para o presente e que permanece no nosso presente aqui dentro do universo 616, ok? E basicamente ela tem uma premonição de que a Fênix está tentando entrar em contato com ela, e ela sabe toda a história que a sua versão futura acabou passando nas mãos da Fênix Negra, depois o que ocorreu em Vingadores versus X-Men, né, onde os personagens como Colossus, Namor, Rainha Branca, entre outros, acabaram sendo dominados pelo poder da Fênix Negra. Então deu uma treta realmente fuderosa, né? Na verdade, toda vez que a Fênix aparece, todo mundo se arrepia, né? Fica temeroso, porque sabe que vem bomba, e das grandes, uma bomba cósmica, não é mesmo? Então é uma história onde a Jean ela vai buscar ajuda perante ali os mutantes que tiveram contato ou que foram encarnados pela Fênix Negra. Então nós vamos ter a participação aqui, por exemplo, do Colossus, do Namor, quando ela visita ele ali no reino de Atlântida. Temos a participação do Thor, que ainda que não tenha sido um hospedeiro da Fênix Negra, ele é um guerreiro, então ela quer aprender como ela pode se tornar mais forte em termos de como uma guerreira em batalha. Temos a Psylocke, né, que também faz uma participação mostrando meditações, combates, e depois também o Doutor Estranho. Então essas 6 edições vão mostrar uma espécie de preparação dessa jovem Jean Grey em relação a uma possível vinda novamente, né, da Fênix Negra. Então ela quer realmente estar preparada caso seja possuída ou caso a Fênix encontre outro hospedeiro. Então ela sente uma certa responsabilidade. Tem alguns flashbacks, algumas explicações relacionadas ao passado da personagem. Eu gostei, é uma história redondinha, bem escrita, em alguns momentos é mais divertida. Essas participações de outros personagens Marvel enriquecem até um pouco mais a publicação. É uma história legal, divertida de se ler, com bons artistas durante a publicação. É um material aí que dá para dar uma nota entre 7,5, no máximo aí uma nota 8. Realmente uma publicação que eu achei interessante, e acredito que quem seja fã do universo mutante vai ser uma leitura satisfatória. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e ficamos até a próxima. Fui!